Graças a Deus. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que promessa mais bacana, né? Bonita. Qual é a pessoa que não se sentindo cansada, sobrecarregada, não quer encontrar alívio para si? Não é verdade? A pessoa cansada de sofrer, não é só cansada fisicamente, é cansada espiritualmente. Por exemplo, tem muitas pessoas que o casamento dela já está cansado, né? Tem muita mãe cansada de ficar noites acordada esperando pelo filho que saiu e ela não sabe por onde anda. Cansada de ver o filho drogado, a filha na prostituição. Quantas são as esposas que estão cansadas de sofrer na mão de um marido alcoólatra, cansadas de sofrer humilhação? Quantos chefes de família estão cansados de trabalhar tanto e não conseguir levar para dentro de casa uma vida digna, dar para sua família um conforto que ele gostaria, né? Quantas pessoas estão cansadas de serem enganadas, iludidas, cansadas de, tantas coisas, cansadas de tomar remédio. O cansaço, ele significa uma limitação, elas estão no seu limite. Uma pessoa cansada, ela precisa descansar. Eu me lembro que na minha época de quartel, quando estava no exército, quantas noites a gente ficava acordado direto em treinamento, né? Quando a gente foi para a sobrevivência na selva, não dormia, era cansativo. E quando a gente tinha um tempo, o nosso corpo só pedia uma coisa: descanso. Ainda que fosse por alguns momentos, descanso, porque a gente pede descanso porque a gente chegou no limite, já estamos no limite, esgotado fisicamente, entendeu? Então por isso que ele fala logo em seguida, cansados e sobrecarregados. Imagina você caminhando durante horas, cansa. Imagina você caminhando durante horas, ainda levando um peso nas costas. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é difícil. Sei que muitos de vocês já devem ter passado por uma situação igual a essa. Então Jesus, ele disse assim: olha, se você está cansado, sobrecarregado, venha a mim. Venha a mim, ele diz, a mim. Você vê que claramente que ele chama atenção para ele. Ele sabe, ele conhece muito bem a sua responsabilidade como Salvador do mundo. Ele não divide isso com ninguém. Eu não sou seu Salvador. Não existe outro Salvador. Não existe nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum padre, nenhum papa. Não. Ele tem vários ministros. O Senhor Jesus, ele tem vários embaixadores que o embaixador ele tem que representar o seu país. Então, o Senhor Jesus, ele tem embaixadores no mundo para o representar. Mas a missão do homem de Deus é procurar levar as pessoas até o Senhor Jesus, entendeu? Até Ele, mas a Ele mesmo, porque você vê que Ele diz assim, ó, eu vos aliviarei, eu vou aliviar você, eu vou fazer você descansar, entendeu? Eu vou tirar esse peso de você, esse
esse sofrimento, essa dor, né? Lembra lá do Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Exatamente. Então ele chama você para ele, para ele. Se eu chamar você para mim, está errado. Se eu chamar você para a igreja onde eu congrego e dizer assim, é aqui, está errado. O homem de Deus, ele não prega placa, não é a minha igreja que é melhor, como você vê por aí, muitos dizendo assim, ó, está aqui, é aqui, né? Você vê como é a preocupação deles divulgar o nome da igreja. Às vezes pega um testemunho e diz assim, o que aconteceu na sua vida quando você conheceu essa obra? Quer dizer, não é nem quando conheceu Jesus. Ah, mas a obra está fazendo. Não. O nome de Jesus é que faz. O nome de Jesus é que cura. O nome de Jesus é que liberta. E o homem de Deus, ele traz as pessoas até o Senhor Jesus, para que Jesus cure, para que Jesus liberte, para que Jesus venha abrir as portas e tudo mais. Mas de que adianta levar a pessoa à procura do milagre que Jesus opera? Presta atenção, até o milagre que Jesus opera, mas não levar essa pessoa até Jesus. Me explica. Uma vez o Senhor Jesus, ele falou assim, ele curou muitos cegos. Você sabe que Jesus curou cegos, curou ou não curou? Ele curou e cura mesmo, ele cura. Mas o homem de Deus, ele não pode pegar a cura do cego e usar isso como um modo de propaganda. Aqui está aqui o milagre, não, sabe? Porque o próprio Senhor Jesus, que curou o cego, ele ensinava para os cegos que foram curados. É melhor você entrar no céu cego, de um olho ou dois, do que com 2 olhos bons você ir para o inferno. Entendeu? Quantos paralíticos que Jesus ele curou? Quantos paralíticos Jesus está curando? Quantos paralíticos eu vi andar? Mas eu não posso chamar as pessoas paralíticas para vir andar sem dizer para ela, é melhor você entrar no reino dos céus coxo de uma perna do que com 2 pernas boas ser lançado no inferno. Sabe, meu irmão, por isso essa promessa do Senhor Jesus é muito bonita. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas o texto não termina aqui. Logo em seguida Jesus ele fala, ó, tomai sobre vós o meu jugo. Olha, eu vou tirar esse peso das tuas costas, entendeu? Eu vou tirar essa preocupação das tuas costas, eu vou fazer você ficar despreocupado com a doença, eu vou te curar. Eu vou fazer você ficar despreocupado com a tua família, eu vou salvar a tua família. Eu vou fazer você ficar despreocupado com essa dívida, eu vou abrir as portas para você. Olha, você não vai mais precisar se preocupar com isso. Mas você vai começar a se preocupar agora em me servir. Você vai tomar o meu jugo. Você vai carregar a minha responsabilidade. Você vai carregar o meu nome. Você vai carregar a minha palavra. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim, ó, e aprendei de mim. Aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração. Que coisa, né? É o que falta em muita gente, humildade para aprender. Muitas pessoas começaram com Jesus humildes e de repente deixaram o orgulho, a prepotência, a arrogância tomar conta do seu coração. É por isso que
O evangelho hoje em dia se tornou um comércio. As igrejas hoje viraram empresas. E eu posso falar, ninguém me disse. Há 26 anos atrás, quando eu me converti, eu era um garoto, tinha 15 anos. E eu sou muito grato a Deus pela mudança, pela igreja pela qual eu me converti. Entendeu? Naquela época, no início, lá em Manaus, puxa vida, a igreja ela não tinha beleza. A maior riqueza da igreja naquela época era o amor pelas almas. Eu não esqueço dos finais de semana em que a gente subia e descia morros, carregando pessoas enfermas no colo, levando elas para a igreja, o pastor junto, os obreiros. Sabe, a gente se sentia confortados, a gente aprendia a orar, a buscar, a se converter. Quantas madrugadas no altar, chorando, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo. Puxa vida, são momentos que nunca mais vão voltar. Mas eu também não posso deixar isso apagar dentro de mim. Eu me converti, abandonei a vida errada, era menino, passei por uma dificuldade muito grande por causa da minha conversão, minha família não aceitava, cheguei a passar fome, muita fome. Uma vez eu cheguei do colégio, minha roupa estava tudo na rua jogada, meu pai jogou fora, não queria mais eu dentro de casa. O pastor da igreja me deu comida. Quantas vezes ele deixou eu dormir dentro da igreja. Mas eu continuei firme, buscando a Jesus. É tão bom nós estarmos com o Senhor Jesus, aprender com Ele. Eu comecei a aprender coisa nova. Com 18 anos eu estava no quartel, ainda no quartel, fui chamado para ser pastor. Eu me lembro quando eu saí do quartel, o pastor na época estadual falou para mim assim: bem-vindo ao exército de Deus. Puxa vida. E saí para pregar o evangelho em muitos lugares. Naquela época só tinha um bispo, que era o responsável da igreja. E esse bispo ele falava assim: a maior riqueza da igreja são os pastores cheios do Espírito Santo. Puxa vida. E a igreja foi crescendo, sabe? Crescendo. Mas era uma família, não havia divisão, era só um bispo, o resto tudo pastor. Até que com o passar do tempo, levantou-se um bispo nesse ministério. E esse bispo ele começou a semear no coração dos pastores a competição. Ele começava a oferecer prêmios. O pastor que crescesse mais, não em número de almas, mas em oferta, esse pastor teria mais regalias, casa melhor, carro melhor. E foi assim que começou a entrar, sabe, as coisas erradas dentro do ministério. E a gente continuou durante 18 anos ali, vendo tanta injustiça. Até que chegou uma hora que eu não dava mais. Procurei a direção da igreja, falei para eles assim: olha, eu prefiro ser um membro salvo do que um pastor perdido. Não significa que todos os pastores desse ministério são errados. Não. Olha, nesse tempo que eu fiquei lá dentro, eu conheci muito homens de Deus mesmo.
homens de fé, de caráter. Eu conheci muito bandido, muito. Infelizmente, né, muitos não às vezes, quem não está envolvido com as coisas erradas não quer se meter para não perder o que tem. E quem está envolvido com as coisas erradas vive tentando calar sua boca. E eu saí. Eu pedi para sair na época, e vocês podem até perguntar. Saí com o bispo Carlos Roberto em Manaus, Amazonas. Ele até falou para mim, depois que eu conversei com ele, mostrei para ele tantas coisas que estavam acontecendo. Na época o bispo estava assumindo o estado do Amazonas, e quando ele assumiu da mão de um pastor que tinha lá, pastor Luciano Alves, eu me lembro que ele falou para o pastor Luciano: se o bispo sabe do que você fez, você está fora. E o pastor Luciano falava: eu não sabia. Mas quantas vezes eu procurei o bispo, o pastor, para conversar com ele, ele não quis me atender. Sabe por quê? Que ele não quis me atender? Porque lá dentro, agora é assim: quem dá mais, tem mais. Quem dá menos, tem menos. E se não estiver satisfeito, vai embora. Eu pedi ajuda. Depois de 18 anos, né? Eu entrei solteiro, eu entrei novo. Agora eu já era casado, filho pequeno. Pensei assim: quem sabe a igreja não me ajuda? Abriram as portas e falaram: pode ir embora. Sem nada. Eu, minha esposa, meu filho. Respirei fundo. Falei para minha esposa assim: eu deixei de ser pastor, mas não deixei de ser um homem de Deus. Deus vai me abençoar. E fui trabalhar. Eu me lembro que no início foi difícil. Eu tive que trabalhar em 2 empregos para poder me reerguer. E mesmo assim continuar na mesma igreja. Continuei. Claro, foi lá que eu me converti. Não vou cuspir no prato, não. Para mim é uma obra de Deus. A obra, ela é de Deus. É de Deus mesmo. A obra de Deus é maravilhosa. É linda. Só que infelizmente, eu me lembro que o bispo responsável, ele dizia assim: o diabo tentou destruir a igreja de dentro, de fora para dentro, não conseguiu, ele vai tentar destruir de dentro para fora. Então, por causa de muitos, sabe? Esse bispo, por exemplo, que começou a divulgar no meio dos pastores que tinha que todo mês crescer, dobrar, e quem não pegasse um mês tinha que perder, sair, arrumar emprego, e se saísse da obra ia passar fome, ia passar necessidade. Não? Começaram a dizer: a unção é da igreja. Se você sair da igreja, você vai passar fome porque a unção é da igreja. Não, meu irmão. A unção é de Deus. Deus dá, é Deus que tira. Entendeu? A unção é de Deus. A gente não pode dividir a glória de Deus com ninguém. Eu me lembro que continuei na igreja, fui trabalhar durante 3 anos. Aí, uma vez alguém me convidou para ir para outro ministério, porque eu sentia falta do altar. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. E alguém falou para mim assim: vamos para outro ministério. Lá não é esse aqui, é o outro, lá é diferente. Eu fui. Cheguei para assistir uma reunião. Olhei assim e falei: caramba, parece a igreja que eu estava no início. E vim. Só que aqui eu não permaneci muito tempo, não. 3 anos, sabe por quê? Olha, eu vou dizer, a obra é de Deus. Disso você não tenha dúvida. A obra é de Deus. Mas desde o início, eu comecei a perceber coisas
terríveis. Viajei nessa obra para 4 estados diferentes: Manaus, Fortaleza, Manaus, Ceará, né? Amazonas, Ceará, Maranhão e Santa Catarina. Eu nunca vi o que eu vejo, o que eu vi nessa obra. Sabe, divisão, coisas terríveis que não me convém falar, até para o bem do povo. Mas uma coisa é certa: muitos aqui nessa obra que eu estou falando também tem homens de Deus, pessoas que sempre estavam conosco pedindo orientação, conselho, ajuda. E eu falava para eles: olha, cuida da sua vida com Deus, cuida da sua família e faz a obra de Deus. Não vá de maneira nenhuma se afastar da sua família por causa da igreja. Um dos líderes dessa igreja começou agora há pouco a ajudar o líder máximo. Fez uma reunião em Santa Catarina com os pastores dizendo assim: primeiro Deus, depois a obra aqui, depois a sua família. Não. Porque quando a igreja te abandona, é a tua família que fica perto de você, não são eles não. Eu vi um bispo comprando para si um presente, deram para ele um presente, uma cadeira de um sofá de massagem, custa 23 mil reais. Uma cadeira de massagem para um bispo. Eu vi pastores com a esposa doente, com o filho doente, e para poder ter atendimento teve que procurar o sistema público, que a igreja não dá assistência. E se a igreja der, é descontado do pastor. Então são injustiças assim que um dia essas pessoas que pregam a palavra, que fazem a obra, não vou dizer que de Deus, mas a obra para si, usando o nome de Deus, o nome de Jesus, eles vão pagar por isso. Não se esqueça do que o Senhor Jesus ele disse, que nos últimos dias muitos, mas muitos vão chegar perto dele dizendo: Senhor, no teu nome eu curei muitos enfermos, no teu nome eu expulsei muitos demônios, no teu nome eu preguei muito. Ele vai dizer: eu não te conheço, sai de perto de mim. Sabe por quê? Porque não é difícil a pessoa entender quando o pregador está chamando a atenção do povo para si. O meu Deus, é a minha obra, a minha igreja. Sirva a Deus. Olha o que Jesus ele disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Aí ele diz: e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que você precisa é aprender com Jesus. Sabe, você que de repente já recebeu muito milagre, já recebeu muita vitória, mas não consegue encontrar descanso. Gente, não busque a Deus só por causa disso ou daquilo. Aprenda a crer em Deus, não por causa disso ou por causa daquilo. Aprenda a amar a Deus, não pelo que Deus fez ou deixou de fazer, mas pelo que Deus ele é. Aprenda a amá-lo, aprenda a servi-lo, aprenda a crer nele, aprenda a depender dele. Não se iluda, porque o diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Entendeu? Então, ele está armando um jeito de levar o máximo de pessoas possíveis com ele para o inferno. Se converta, aprenda com Jesus.
Entendeu? Ele tira o teu fardo e coloca em você o jugo dele. Assuma uma aliança com o Senhor Jesus. Você é livre, tá? Não entra nesse negócio de que a minha igreja. Nós somos a igreja. Entendeu? Você é livre para ir para onde você quiser. Não para as coisas erradas, é lógico. Mas se você está num lugar e você se sente vazio dentro de si, olha, não se deixe levar pelo engano. O engano, ele corrói. A mentira, olha, cuidado. Cuidado. Eu falei outro dia para uma senhora assim, chamando a atenção dela por um motivo, membro da igreja onde eu estava, e ela falava para mim assim, porque nunca ninguém falou isso para mim. Eu falei, por isso que a senhora é assim, porque todo mundo lhe abraça e fala, oi querida, 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 para fazer a senhora se sentir bem com o homem. Não adianta eu querer que a senhora se sinta bem comigo e a senhora continuar mal com Deus. Se eu quero lhe ajudar mesmo, eu vou orar pela senhora, mas vou falar a verdade. Se converta. Se converta. Entendeu? Entregue a sua vida mesmo para o Senhor Jesus, confia nele, ame, porque igreja não vai salvar ninguém, não. Religião, tem muita gente que vai ficar surpresa. Quando Jesus vier, você vai ver, tem católico que vai ser salvo. Mas é católico, sim, mas não é idólatra, não é viciado, tem um coração muito bom, faz o bem para as pessoas, não se mete em confusão. E tem muito crente que vai para o inferno, porque é diferente também. Ele se mete em confusão, é arrogante, não faz, ele diz assim, não faz o mal para ninguém, mas também não faz o bem. Entendeu? Vive de engano. Só Jesus salva a gente. Só Jesus salva. Salva da doença, salva a tua família, salva você dessa situação financeira difícil que você está vivendo. E acima de tudo, ele diz aqui, achareis descanso para a vossa alma. Ele salva a sua alma. E você com a alma salva, mesmo com lutas, você é feliz. Ele quer isso, que você seja feliz com ele. Aprenda a amá-lo, aprenda a buscá-lo. Às vezes o pastor está orando no altar, o bispo, o apóstolo, e as pessoas não oram. Busque você. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aprenda a buscá-lo. Se firme com Jesus. Se firme na verdade. Se alimente da verdade. Depois a gente fala mais sobre isso. Tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome de Jesus. Fica na fé. Tchau.